Fala pessoal, como se não bastasse Flamengo e Palmeiras fora de campo, uma overdose de decisões em relação a esses dois times. Final de Libertadores, temos também Campeonato Brasileiro, briga fora de campo com a Libra e agora a tia Leila resolveu dar pitaco aonde? No STJD, no julgamento do Bruno Henrique. Então segura aí para você ficar sabendo tudo o que está acontecendo em relação a esse caso e ficar super antenado. Esse é o Maia Futebol Clube, o seu clube de notícias do futebol. Eu sou Bruno Maia e no vídeo de hoje eu vou te contar tudo que a tia Leila está aprontando pelos bastidores. Antes de começar o vídeo eu vou fazer aquele pedido super especial. Dá aquele mole não, faz gol contra não, hein? Deixa o curtir pra gente nesse vídeo já, deixa o super like, faz a sua inscrição aqui no clube. Vamos fazer esse clube crescer igual o clube do seu coração. Dá essa moral pra gente, família. E ativa o sininho, não vou nem chamar a vinheta, hein? Bora pro vídeo direto que tem Flamengo versus tia Leila. E após a finalização do julgamento de Bruno Henrique, que aconteceu ontem, né, foi interrompido e vai continuar na quinta-feira, tá, galera? Quinta-feira tem a finalização do processo do Bruno Henrique. Tia Leila apareceu dando suas bombásticas entrevistas, né? E ela diz, abre aspas, o Palmeiras sempre respeitou e seguirá respeitando as instituições, mas espera o mesmo respeito de volta. O que está acontecendo não é justo. Ela continua, um atleta é condenado por uma infração grave e joga normalmente por 2 meses, inclusive fazendo gols e decidindo jogos. Aí, quando finalmente é marcado um novo julgamento, vota-se pela absolvição desse atleta e a sessão é adiada. Enquanto isso, o Alan, que era réu primário, pega 2 partidas de suspensão por um lance de jogo e depois tem a punição ratificada pelo tribunal em pouco mais de 15 dias. Isso tudo acontece em uma semana decisiva, quando já teríamos vários desfalques por conta da data FIFA. Não queremos ser beneficiados, mas não aceitamos ser prejudicados. A Leila reforçou o desejo que o título brasileiro seja decidido dentro de campo e não em gabinetes. O Palmeiras espera que o STJD adote uma postura equilibrada para que suas decisões não influenciem o curso em um dos campeonatos mais disputados dos últimos anos, que o campeão seja decidido dentro de campo. Pelas falas da Leila Pereira, parece que ela não quer realmente um julgamento honesto dentro da lei para Bruno Henrique. Ela quer simplesmente a punição do atleta. E eu vou trazer juridicamente para vocês que a possibilidade de Bruno Henrique ser liberado da suspensão é enorme e realmente a pena dele ser somente a multa. No julgamento de ontem, Bruno Henrique teve a sua liberação, né? Mas como a gente ficou sabendo, ele foi adiado o julgamento para quinta-feira. Juridicamente, eu estou trazendo a fala de Lucas Mourão, que postou no seu Twitter, o porquê Bruno Henrique é inocente. O artigo 243A do Código Brasileiro, ele diz que a infração disciplinar do ato de atuar de forma contrária à ética desportiva, com o fim de influenciar o resultado da partida. E já nesse primeiro ponto, você já consegue perceber a possibilidade de Bruno Henrique ser absolvido da suspensão dos jogos, porque ele não alterou em nada o resultado da partida. Vou continuar o texto para vocês. O grande problema dessa capitulação é que, para o enquadramento do artigo, o BH deveria necessariamente ter tido intenção de influenciar o resultado da partida. Além de não haver qualquer prova dessa intenção, há prova do oposto. Bruno Henrique tomou o cartão por planejamento estratégico do próprio clube, o que é legítimo e amplamente usual. Tomar cartão de propósito com finalidades estratégicas do clube não tem a intenção e nem a capacidade de influenciar o resultado da partida. E você ainda ficou com um pouco de dúvida em relação à inocência, entre aspas, de Bruno Henrique dentro da lei nesse caso? Espera aí que eu vou trazer ainda mais um artigo para vocês. O artigo 243, que Bruno Henrique foi enquadrado, define como infração disciplinar atuar deliberadamente e de modo prejudicial à equipe que defende. Obviamente, esse artigo não é aplicável no caso do Bruno Henrique, porque, na verdade, ele fez para favorecer e não prejudicar os interesses do Flamengo. A rigor, a informação privilegiada de Bruno Henrique a seu parente
pode constituir algum ilícito contra a casa de apostas que foi afetada, mas não exatamente uma infração esportiva. De tal modo, como a conduta dificulta o cumprimento do regulamento da competição, artigo 191, parece que a multa de R$ 100 mil, conforme votou o relator, ficaria de bom tamanho. E diante dos fatos apresentados, quero saber a sua opinião. Você acha que Bruno Henrique deve ser suspenso com os 12 jogos ou até mais tempo diante da lei? Sim ou não? Deixa aqui nos comentários. Ou você acha que a tia Leila falou só por falar para botar uma pressão no STJD para poder ocorrer essa punição ao atacante do Flamengo? Tia Leila gosta de fazer um auê ali nos bastidores, né? Quero saber a sua opinião em relação a isso. A gente fica com uma sensação de impunidade às vezes, nesse caso, pensando, poxa, o Bruno Henrique fez algo que a gente sabe que é errado e não vai ser punido. Vai ser punido sim, tá, galera? Pelo menos a punição com a multa. Vai doer no bolso, que é onde que foi a ação. Quem tem que ficar preocupado são as casas de apostas. E a gente, como torcedor, tem que torcer para que tenha uma alteração na lei e talvez essa modalidade dos cartões, que é o que a gente sabe que é o que pode ser mais influenciado ali nos bastidores, ser retirada da casa de apostas. Mas a sua opinião é muito importante, diz aqui. Você acha que o BH vai ser punido? Sim ou não? E Flamengo vai se posicionar em relação a essa fala da Leila Pereira, tá? Ficou bem engasgado com essa situação dela dar pitaco em relação ao caso do Bruno Henrique. Os dirigentes rubro-negros repudiam a postura de Leila e entendem que a dirigente palmeirense fez uma pressão externa para que o atacante seja punido. O episódio de ontem acirrou ainda mais a guerra entre os clubes nos bastidores. E como se não bastasse a pressão da Leila Pereira em relação a essa situação, adivinha quem apareceu? Ele mesmo, o grande assessor do Palmeiras na imprensa, PVC. E soltou uma nota falando que Bruno Henrique pode levar o STJD à maior crise de credibilidade em 26 anos. O jornalista torcedor se esqueceu, de vários pontos que eu vou trazer para vocês agora em relação a punições para o Palmeiras. O primeiro não é só Bruno Henrique, Vitor Roque do Palmeiras também foi denunciado e aguarda julgamento há um mês. O atacante fez uma postagem homofóbica no pós-jogo contra o São Paulo, e ainda pode ser suspenso. Denunciado por suposta postagem homofóbica em 9 de outubro de 2025, o atacante Vitor Roque do Palmeiras ainda não foi julgado pelo STJD. A punição varia entre 5 e 10 jogos. A justiça comum e desportiva demora em diversos casos. Efeito suspensivo também não foi inventado agora. A imagem na tela para vocês que o Vitor Roque postou foi exatamente essa daí. Parece que o PVC teve uma amnésia, Geralmente quando é contra o verde, a cabeça dele não funciona muito bem. Deve ter se esquecido desse caso aí do Vitor Roque, que está aguardando ser julgado e provavelmente vai ser suspenso por alguns jogos, Pode ser 5, pode ser 10, pode ser quantos jogos forem, mas sendo suspenso, o que vai acontecer? Efeito suspensivo, que é o que o Palmeiras está reclamando do Bruno Henrique. Então eles podem usar, mas outros times não podem, Isso daí é muito bom. Continuando ainda as situações da amnésia do PVC, eu vou trazer mais alguns casos para vocês. Ele não deve estar se lembrando, porque já faz um pouquinho de tempo, 2015, Palmeiras faz acordo e STJD diminui a pena de Dudu por agressão ao árbitro. Isso mesmo, agressão ao árbitro. STJD reduz pena de Dudu de 6 meses para apenas 6 jogos. O Palmeiras costura um acordo antes mesmo do julgamento do atacante, que empurrou o árbitro na final do Paulista. Provavelmente as matérias naquela época devem ter saído tudo elogiando a decisão do STJD, que não prejudicou um atleta do Palmeiras, duvido que tenha saído alguém criticando a lisura do campeonato e como que o Palmeiras poderia utilizar um jogador que deveria estar suspenso por muitos jogos, não por 6, pensando principalmente no calendário brasileiro de futebol. Mas como já faz muito tempo, vamos dar uma refrescada na memória do PVC em relação a esse lance desse ano, agosto de 2025. Aníbal Moreno
contra o Corinthians. E a possibilidade de denúncia do caso do Aníbal Moreno no STJD é porque, após a análise do VAR por uma agressão, foi classificado como conduta violenta. E embora em si a expulsão resulte numa suspensão automática, a Procuradoria do STJD tem a prerrogativa de analisar o lance e denunciá-lo formalmente com base no Código Brasileiro de Justiça Desportiva. E as denúncias ao STJD não têm um prazo de validade imediato após o ocorrido, o que permite que lances sejam reanalisados e julgados posteriormente. Então, quero saber a sua opinião em relação a esse caso. PVC está tendo seletividade de informações, assim como toda a imprensa, né? A gente vê o protecionismo ao clube do coração dele, como vários jornalistas fazem, em vez de trazer a verdade para você, torcedor, que procura informação na internet, em qualquer outro lugar, a gente vê a maldade e o protecionismo em relação a certas instituições. A inverdade gera clique, o caos, a mentira, gera clique. Então é muito mais fácil ele fazer isso e você, indignado às vezes, ir lá até ver as besteiras que as pessoas estão falando. Nada com apoio jurídico. A gente vê que é fácil trazer uma informação com apoio jurídico, que é o que a gente tem que levar ali na ponta do lápis, né? Deixa aqui sua opinião em relação a esse caso. PVC faltou com a verdade mais uma vez em relação a esse caso, fez assessoria para as falas e pressão da Leila Pereira em relação a essa situação no STJD, trazendo uma atualização para vocês em relação até esse caso do Aníbal Moreno. É um caso muito parecido com o do Alan, né? O ponta direita ali do Palmeiras, que pegou a suspensão por 2 jogos. Já cumpriu uma, vai cumprir agora contra o Santos. Aníbal Moreno provavelmente vai ser denunciado mais para frente também, e o Vitor Roque também. Vamos ver o que vai acontecer. O que a gente tem certeza é que vai ter muita choradeira até o final do ano, independente de todos os resultados. Muita briga nos bastidores. E ainda vou trazer mais coisa dos bastidores para você aí, que é a organização, propostas que o Flamengo fez para o futebol brasileiro. Próximo vídeo eu vou trazer isso para vocês. Então eu faço aquele pedido super especial. Dá uma moral pra gente nesse vídeo aqui, já dá o like, deixa o curtir aí pra gente. Se inscreve aqui no canal, vamos fazer esse clube crescer igual o clube do seu coração. Ativa o sininho para saber quando tiver vídeo novo e aguardo vocês aqui amanhã. Uma ótima terça-feira para vocês. Valeu, falou e fui!